Todos, vamos dar início a mais uma reunião de comissão, que será em conjunto a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Nós vamos iniciar com o projeto de lei complementar número 062 de 2002, substitutivo. Com a palavra o doutor Alessandro, que nos acompanha hoje nesta reunião. Boa tarde, presidente, pessoa na qual cumprimento os demais vereadores e servidores desta casa. Eu fui pego um tanto quanto de surpresa, mas eu vou tentar aqui dar o respaldo jurídico necessário para a comissão. Obrigado. A dinâmica aqui da comissão, como que é os trabalhos? Agora o jurídico faz a leitura do projeto, isso? Os senhores fazem questão da leitura na íntegra ou só os pontos principais? Não, por favor, na íntegra. Na íntegra. Projeto de lei complementar, número 62/2020, substitutivo. Artigo 1º. Revoga-se a lei 2644/2019. Artigo 2º. Fica extinto o Grupo Ocupacional PROCON, Câmara, Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, Código 5.0.1.9 e o cargo de diretor executivo do PROCON, Câmara, Código 5.0.1.10, nível 12. Aliás, nível 17, recrutamento amplo. Uma vaga previsto no anexo 1 da Lei Complementar 2300/2015, acrescidos pela Lei 2644/2019. Artigo 3º. Exclui-se o item 16, diretor executivo do PROCON, Câmara de Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, do anexo 2 da Lei Complementar 2300/2015, acrescido pela Lei 2644/2019. Artigo 4º. Ficam extintas as funções públicas isoladas de assistente administrativo PROCON, Câmara, 3 vagas, criadas no artigo 3º, regulamentada pelo anexo 1, ambos da Lei Complementar número 2644/2019. O Grupo Ocupacional CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, Código 5.0.1.5, criado pela Lei nº 2637/2019, que alterou a Lei 2300/2015, passa a ter a seguinte nomenclatura: Grupo Ocupacional SAJ, Serviço de Assistência Jurídica. Artigo 6º. Ficam extintos os cargos de coordenador do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, Código 5.0.1.6, nível 21, recrutamento amplo, uma vaga, e o de coordenador do SAJ, Serviço de Assistência Jurídica, Código 5.0.1.6, nível 21, recrutamento limitado, uma vaga, previsto no anexo 1 da Lei Complementar número 2300/2015, acrescidos pela Lei Complementar número 2637/2019. Artigo 7º. Exclui-se o item 5, coordenador do SAJ, Serviço de Assistência Jurídica do anexo 3, e o item 13, coordenador do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, anexo 4, sendo ambos da Lei Complementar 2300/2015, acrescidos pela Lei Complementar 2637/2019, que trata das atribuições dos supramencionados cargos. Artigo 8º. Fica extinta a função pública isolada de psicólogo, CAC/SAJ, criada pelo artigo 4º e regulamentado no anexo 1, ambos da Lei Complementar 2637/2019. Artigo 9º. Altera o artigo 1º da Lei Complementar número 2637/2019 e o anexo 1 da Lei Complementar número 2300/2015, modificando a forma de provimento do cargo de assessor do SAJ de recrutamento amplo para que seja recrutamento limitado. 10. Para a manutenção do serviço do SAJ, fica criada a função pública isolada de coordenador do SAJ, Serviço de Assistência Jurídica, sendo destinado uma vaga. As exigências e qualificações exigidas
para o desenvolvimento das atividades da função pública isolada, criado por esta lei, como ainda as atribuições que lhe competirá são as descritas no anexo 1, que integra esta lei. O vencimento para a função pública isolada, criada por esta lei, é o estabelecido no anexo 1, conforme anexo 5º, e o artigo 56 da Lei Complementar número 2300/2015. A designação para exercício da função pública isolada, prevista no caput, deverá ser feita atendendo o disposto da Lei Delegada 01/2009. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária específica do orçamento da Câmara Municipal de Nova Serrana. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 14 de agosto de 2020. Assina a mesa diretora. Mais alguma leitura? Esse projeto, ele, se o senhor me permite, presidente, esse projeto, ele, por se tratar de uma questão administrativa, ele perambulou lá no meu gabinete por algumas semanas. E eu percebi que houve algumas alterações, o que é normal. A gente inicia algo que, no decorrer, e é natural mesmo, no nosso mundo democrático, aqui realmente é para alguns pontos. Eu gostaria de destacar um ponto aqui, eu até gostei muito da oportunidade de vir aqui falar sobre ele. O Eduardo, tem o projeto original? Sobre essa questão aqui do diretor do SAJ, se o presidente me permite, na redação original, quando eles me pediram para fazer... Oi? Seria isso. Sim, sim. Aí na questão, o que aconteceu aqui? Nós, basicamente, extinguimos o PROCON, certo? Basicamente, extinguimos o PROCON. O SAJ, na redação original que eu havia feito, o SAJ extinguir o PROCON, eu fiz a pedido do presidente. Quer dizer que seja um desejo meu. Então, foi a extinção do PROCON e a reformulação do SAJ. Na proposta original, a reformulação do SAJ iria basear-se em quê? No enxugamento das funções, enxugamento dos cargos e restrição de todos os cargos serem de recrutamento limitado. O que significa isso? Só aproveitar servidores da casa. A inicial era isso. Ao que parece, permaneceu assim? Permaneceu com o recrutamento limitado? Olha aqui para mim, por favor, Eduardo. No substitutivo. Agora, enquanto o Eduardo vai olhar aqui, eu queria, se o presidente me permitir, que eu vou ser bem sucinto, até porque eu acho que aqui é o melhor momento para a gente esclarecer esses pontos, presidente. Na redação original, aí seria assim, seria a reformulação do SAJ, aproveitando todos os cargos com servidores efetivos, e o coordenador do SAJ, que hoje é o Paulo, o doutor Paulo, que ele é concursado na função de motorista, no entanto, foi nomeado o representante, o diretor do SAJ. No que tange a remuneração, então eu gostaria de bastante atenção dos senhores, para os senhores entenderem isso aqui. É porque, não que eu esteja aqui, porque eu já até acostumei com esse tipo de pensamento. Qualquer ação que eu faço, de alguma forma ou outra, surge no corredor que eu estava querendo me beneficiar, alguma coisa do tipo. Então, desprovido desse sentimento pessoal, a gente analisa aqui o vencimento desse diretor do SAJ. O que a redação original pairava?
o valor de 5.853, que é o que o representante do SAJ ganha. Ou um ou outro, ou até 50% de gratificação. Ponto. Essa era a ideia original. Eu vou usar aqui uma imaginação em tentar, talvez, imaginar assim, olha, o Alessandro vai querer ser o diretor do SAJ e ganhar os 50%, então, por causa disso, vamos tirar os 50%. Tá, poderia eu ser? Sim. Mas quando vocês retiram esses 50%, vocês me retiram? Sim. Mas vocês retiram basicamente todos os outros que poderiam assumir. E deixa restrito o SAJ só a pessoas que ganham bem menos. É bom, eu não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, mas é importante vocês fazerem essa reflexão. Em que sentido? Ano que vem, qualquer um dos senhores pode sentar na mesa ali e ser o presidente. Se os senhores sentarem na mesa e ser o presidente, então amanhã o Chanel é o presidente. Ele vai dizer assim, Alessandro, você quer ser o presidente do SAJ? Não tem condição. Lenine, você quer ser o presidente do SAJ? Não. Quem pode ser presidente ou diretor do SAJ? Só, no caso que nós temos aqui, pessoas que têm um salário bem abaixo. Isso é bom? É, para o lado assistencial. Mas, às vezes, o presidente pode querer um outro profissional, não vou dizer com outro perfil. Então, quando os senhores limitam aquilo, só esse valor específico, não estou dizendo que é certo ou errado, mas vocês estão limitando, qualquer que seja o presidente, a futuras nomeações para aquele cargo. Mais 30 segundos. Digamos que o foco do Zé Alberto, ano que vem, seja estimular o SAJ, crescer o SAJ, com ações mais abrangentes, e que ele queira um profissional de um perfil que seja, não um profissional naquele perfil, ele tem a liberdade de colocar aquele ou outro. Então aqui, aí eu sinto a responsabilidade de dizer, vereadores, que particularmente, para mim não é interessante nem os 50% não, mas é porque talvez o negócio foca tanto em mim, que impede outras pessoas também, tá? Porque quando a gente sabe que, por exemplo, a gente ultrapassa um valor, tem imposto de renda, previdência, então tudo que eu ganho hoje, 40% desconta na minha folha. Então, não é tão... vamos esquecer um pouquinho essa questão. Alessandro, vamos imaginar no outro leque aqui. Eu queria que o senhor fizesse essa reflexão, tá? Apenas a título de reflexão. Obrigado, presidente, pela oportunidade. A questão dos cargos continuou todas com elas limitadas.
Doutor Alessandro, fazer a leitura do parecer. O senhor quer que eu faça a leitura? É só os tópicos mais Sim. interessantes. Ué. Aqui. É o 64, né? Porque levaram aqui da minha pasta. É o 60. É o 62, sim. Trata-se de parecer sobre legalidade, essa parte aqui não é idêntica. Projeto e análise, revoga as leis complementares municipais, também, da competência do município de Nova Serrana. Esse é o parecer. A gente pode ir lá para a página no mérito, lá, no mérito do projeto. Certo? Localizado? Da extinção do PROCON Câmara e do respectivo quadro de pessoal, constitucionalidade e legalidade. Dispõe o artigo 37... Como já analisado, a Câmara Municipal de Nova Serrana tem competência privativa para dispor sobre a extinção, criação e remuneração dos cargos que compõem seu quadro de pessoal. Ah, tá. O Eduardo está mencionando aqui que esse parecer ele foi dado em cima do projeto original. É aquele que eu mencionei para os senhores. E em relação a esse substitutivo, não existe parecer. Tá? Então eu estou lendo aqui, mas basicamente, Bruno, dá uma olhada aqui que mudou aí do original para esse substitutivo. Eu acho que mudou só essa pontuação da remuneração, basicamente. Vamos ver, se tiver alterado só isso, os senhores decidem, se não tiver, a gente continua. Como já analisado, a Câmara Municipal de Nova Serrana tem competência privativa para dispor sobre a extinção, criação e remuneração dos cargos que compõem seu quadro pessoal. Os artigos 2º, 3º e 4º do projeto extinguem o PROCON e o respectivo quadro de pessoal. Doutora. A senhora quer que eu continue a leitura? O respectivo quadro de pessoal é composto por um cargo comissionado, recrutamento amplo e diretor executivo do PROCON, e 3 funções públicas isoladas de assistente administrativo do PROCON Câmara. Registro que tanto o PROCON Câmara quanto o seu quadro de pessoal foram criados pela Lei Complementar Municipal 2644. Nesses pontos, não observa qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto, que, aliás, corrige irregularidade na criação de funções públicas isoladas, como será analisado em diante. Da alteração do CAC, Centro de Atendimento Cidadão. O artigo 5º do PROCON transforma o CAC, Centro de Atendimento Cidadão, previsto no Código 5.0.1.5, do anexo 1 da Lei Complementar 2300/2015 SAJ. Além disso, o artigo 6º do projeto extingue o cargo comissionado de coordenador do CAC, recrutamento amplo. O cargo comissionado de coordenador do SAJ, recrutamento restrito, e o cargo comissionado de assistente do SAJ, constante nos códigos 5.0.1.6, 5.0.1.8. Bruno, eu quero que você olhe se extinguiu aquela outra, porque tem um diretor. Assistente, assessor e coordenador. Eu quero ver se no substitutivo aí extinguiu isso aí. As atribuições referidas aos cargos previstos no item 5 do anexo 3 dos itens 13 e 15 do anexo 4 da Lei Complementar Municipal 2300/2015, acrescidos pela Lei Complementar número 2637/2015, são extintos pelo artigo 7º do projeto, complementando o previsto no artigo 6º.
Nessa linha, o artigo 8º do projeto extingue abre aspas, função pública isolada de psicólogo, CAC/SAJ, criada pelo artigo 4º, regulamentado no anexo 11 da Lei Complementar Municipal 2637/2019. Em todos os pontos analisados neste tópico, não observa constitucionalidade ou ilegalidade no projeto, que volta a registrar, corrige irregularidades na criação de funções públicas isoladas, como será analisado. Outro sim, ressalto que o CAC também é previsto na Lei Complementar Municipal 2303/2015, cujas atividades devem ser realizadas por servidores efetivos desta Câmara. Consequentemente, o órgão não deixará de existir. Aí voltou com ele. Aí retornou ele. Ah, tá. Como visto no item anterior, Código 5.0.1.5 do anexo 1 da Lei Complementar Municipal, passará a ser denominada SAJ, nos termos do artigo 5º do projeto. Cargo de assessor do SAJ, previsto no Código 5.0.1.7 do anexo 1 da Lei Complementar Municipal 2300/2015, com nível remuneratório 20, é mantido no projeto analisado. A forma de provimento deste cargo é que se pretende alterar de recrutamento amplo para recrutamento limitado, restrito ou limitado. As atribuições e a qualificação exigida para ocupar o cargo de assessor do SAJ estão previstos no item 14 do anexo 4 da Lei Complementar Municipal 2300/2015 e não foram alteradas projeto em estudo. As alterações analisadas neste tópico não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade com a devida vênia. Além disso, o artigo 6º do projeto extingue o cargo comissionado de coordenador do CAC, recrutamento amplo. O cargo comissionado de coordenador dessa... Não, repetiu, já li isso aqui. Já li. Não já? Alteração da forma de provimento do cargo de coordenador da SAJ. Como visto no item anterior, o Código 5.0.1.5 do anexo 1 da Lei Complementar Municipal 2300/2015 passará a ser denominado SAJ, Serviço de Assistência Jurídica, os termos do artigo 5º do projeto. O cargo de assessor do SAJ, previsto no Código 5.0.1.7 do anexo 1 da Lei Complementar Municipal 2300/2015, com nível remuneratório 20, é mantido no projeto analisado. A forma de provimento deste cargo se pretende alterar de recrutamento amplo para limitado. As atribuições e as qualificações exigidas para ocupar o cargo de assessor da SAJ estão previstas no item 14 do anexo 4 da Lei Complementar 2300/2015 não foram alteradas pelo projeto de estudo. As alterações analisadas neste tópico não padecem de constitucionalidade ou ilegalidade. No artigo 6º, o projeto extingue o cargo em comissão de coordenador da SAJ. O artigo 10 do anexo 1 do projeto cria uma função pública isolada de coordenador da SAJ com remuneração de R$ 5.853, correspondente ao nível 21, ou gratificação de 50% de seu vencimento base, cargo efetivo de acordo com o artigo 56 da Lei Complementar. Quanto à criação da função pública em primeiro lugar, cabe exclusivamente aos vereadores desta Câmara averiguar se as atribuições da função pública de coordenador da SAJ amodam-se aos conceitos de direção, chefia ou assessoramento. Em segundo lugar, é fundamental apurar se há ou não aumento de despesa. Afinal, se houver aumento, incidirá a vedação contida no artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 173/2020. O projeto não foi instruído com documentos que comprovam a equivalência do nível remuneratório 21 ao valor do vencimento da função pública isolada coordenador do SAJ. A mesa diretora apresentou emenda 01 ao projeto, excluindo a gratificação de 50% inicialmente prevista, sob a justificativa de que ela viola o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020. Este dispositivo prevê, nos seus incisos 1, 2 e 6, fundamento legal invocado na emenda mostra-se correto porque a gratificação foi fixada no projeto percentual fixo do vencimento, ao contrário do artigo 56 da Lei Complementar Municipal 2300/2015, que estabelece gratificação com intervalo percentual de 20 a 50 do vencimento do servidor efetivo. Gratificação fixa caracteriza a majoração daquela intervalada, o que atrai a vedação prevista na Lei Complementar Federal 173/2020.
Não obstante, entendo essencial o parecer da Contadoria desta Câmara para apurar eventual aumento de despesa com a criação da função pública de coordenador do SAJ, seja com a forma de remuneração prevista no projeto, seja com a remuneração prevista na emenda, seja com a gratificação prevista no artigo 56 da Lei Complementar Municipal. Volto a frisar, se for caracterizado aumento de despesa, criação de função pública é vedada pela Lei Complementar Federal 173/2020. Da forma de remuneração da função pública de coordenador do SAJ, previsto no projeto e na emenda 1, inconstitucionalidade. Dispõe o artigo 37, inciso 1 e 5 da Constituição Federal. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstas, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Como se percebe dos dispositivos constitucionais, a administração pública pode criar funções públicas ou de confiança, a serem exercidas exclusivamente por servidores efetivos para atribuições de direção, chefia ou assessoramento. No que interessa neste parecer, cito a lição de Celso Antônio Bandeira Mello a respeito de funções públicas de confiança. Aí vamos pular. Outro sim, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, funções públicas ou de confiança são remuneradas por meio de gratificação. O anexo 1 do projeto prevê a remuneração da função pública isolada de coordenador do SAJ pelo vencimento de 5.853, correspondente ao nível 20, ou por gratificação de 50% do vencimento do cargo de servidor efetivo que for designado para a função. Com a devida vênia, tal forma de remuneração desvirtua a natureza jurídica da função pública ou de confiança, que deve ser remunerada exclusivamente por meio de gratificação, sem prejuízo da questão levantada no tópico anterior, relativa ao possível aumento de despesas. Realmente, o vencimento é próprio dos cargos, sejam eles efetivos ou em comissão. Destarte, o projeto mesclou as remunerações de cargo e função pública ou de confiança, o que se afigura inconstitucional, por violar a lógica remuneratória dos cargos em comissão e das funções públicas ou de confiança. Nesta linha de fundamentação, cito trecho de parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 33. É importante registrar que se tratam de regimes distintos. As funções de confiança, destinadas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, e exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Não se confundem com os cargos em comissão, que podem ser exercidos por servidores de carreira ou de livre nomeação ou recrutamento amplo. Embora ambas se assemelhem no que diz respeito à atribuição de direção, chefia e assessoramento, as funções de confiança são destinadas apenas a servidores efetivos, ao passo que os cargos em comissão são destinados a servidores efetivos ou de livre nomeação. A diferença tem ainda mais relevância quando se analisa o sistema remuneratório de cada qual. Os servidores efetivos que exercem alguma função de confiança fazem jus aos vencimentos próprios do cargos, acrescidos de gratificação, conforme, no caso em análise, previsões expressas no artigo 67 do Estatuto, cumulado com o artigo 37, inciso 5º, Constituição da República de 88. Por outro lado, os servidores ocupantes de cargo em comissão, se forem livres de remuneração, receberão apenas os vencimentos previstos em lei, ao passo que, se for ocupante de cargo efetivo, poderão optar na forma prevista no artigo 44, parágrafo 3º, Lei 1660/97, parágrafo 3º, o servidor ocupante de cargo de carreira, no exercício de cargo em comissão, poderá optar pelo vencimento de seu cargo de carreira. 44. Assim,
O pagamento de gratificação para aquele que exerce cargo em comissão nada mais é que o acréscimo simulado da remuneração, o que não pode ser tolerado pela Corte de Contas Mineira. Nesse sentido, confira-se a súmula 57.7361/16, relator conselheiro Ivan Leles Bonilha, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesse sentido, conclui-se que a concessão de gratificação a qualquer título de servidor investido em cargo comissionado, efetivo ou não, acarretaria pagamento em duplicidade, na medida em que o cargo em comissão possui as mesmas atribuições da função de confiança, além de pressupor exercício de encargo de natureza especial. Não é possível a acumulação da remuneração de cargo em comissão com gratificação por função de confiança, ou com outras instituídas em razão de condições excepcionais de serviço. Diante disso, a princípio entendo correta a exclusão do vencimento previsto no anexo 1 do projeto para a função pública de coordenador do SAJ e a previsão exclusiva de gratificação elencada no artigo 56 da Lei Complementar Municipal. Poderá ser concedida a gratificação até o limite de 50% do seu vencimento ao servidor que tenha exercido um trabalho técnico, científico ou especial, extra-horário, em decorrência de sobrecarga demandada, função gratificada, mediante requisição e autorização prévia. Tal sugestão afigura-se como uma forma de remunerar corretamente a função pública ou de confiança do coordenador do SAJ e não violar a Lei Complementar Federal 173/2020, desde que não se caracterize aumento de despesa por óbvio. Nesse pormenor, recomendarei a requisição de parecer da Contadoria desta Câmara. Outra forma de evitar a violação da lei complementar é manter o cargo em comissão de coordenador do SAJ, já existente na legislação local, de recrutamento restrito ou limitado, sem alterar sua forma de remuneração. Isso porque a Lei Complementar Federal 173/2020 ressalva das proibições às verbas remuneratórias baseadas em leis anteriores em respeito ao ato jurídico perfeito. Inconstitucionalidade do artigo 10, parágrafo 3º do projeto técnico legislativo, função pública isolada, inexistência de previsão constitucional, recomendações. Conforme analisado no tópico anterior deste parecer, a Constituição Federal de 88 prevê a possibilidade de criação de função pública ou função de confiança, tratados pela doutrina como expressões sinônimas. Tais funções devem ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargos efetivos. Não há previsão constitucional para a criação de função pública isolada. Aliás, no caso das funções públicas isoladas, que se pretende extinguir neste projeto, observa-se flagrante inconstitucionalidade na sua criação, porque elas não eram preenchidas por servidores titulares de cargos efetivos. Tais, abre aspas, funções públicas isoladas, fecha aspas, caracterizam-se na prática cargos em comissão de recrutamento amplo. Conheço a previsão das chamadas funções isoladas na Lei Delegada Municipal 1/2009, citada, aliás, no artigo 10, parágrafo 3º do projeto. Os artigos 95, 96, 97 e 98 da Lei Delegada Municipal 1/2009 têm a seguinte redação. Aí eu vou pular essa leitura. O senhor quer que eu faça a leitura? Não é necessidade, não, né? Tais dispositivos são flagrantemente inconstitucionais. A Constituição Federal de 1988 não prevê as funções públicas isoladas. Neste aspecto, é louvável o projeto analisado porque extingue no Legislativo Nova Serranense as citadas funções públicas isoladas, espécies manifestamente inconstitucionais, porque se materializam em verdadeiros cargos públicos preenchidos ilegalmente. Em consequência, entendo ser inconstitucional o artigo 10, parágrafo 3º do projeto, por se referir aos artigos 95 e 98 da Lei Delegada Municipal 1/2009.
Além disso, a lei delegada não pode tratar de matéria de competência privativa do Legislativo, como no caso, é o que se estabelece no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal. A referência no projeto da lei delegada municipal número 1/2009 quebra a citada regra constitucional de modo indireto. Como se não bastasse, verifico que a lei orgânica de Nova Serrana não há previsão da lei delegada como espécie legislativa. Tal previsão é necessária para que a norma delegada tenha validade jurídica em âmbito municipal. Logo, recomendarei a exclusão do parágrafo 3º do artigo 10 do projeto. Nessa linha, diante da inexistência de previsão constitucional e do estigma que a expressão inconstitucional carrega consigo, recomendarei a substituição do termo função pública isolada por função pública ou função de confiança. Por derradeiro, os artigos 10, 11 e 12 devem ter remuneração cardinal. A ordinal aplica-se até o 9º artigo das espécies legislativas. É o que prevê o artigo 10 da Lei Complementar Federal 95/98. Abre aspas. Artigo 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. Unidade básica de articulação será o artigo indicado pela abreviatura ART, seguido de numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir desse. Conclusão. Antes exposto, concluo que o projeto de lei complementar 62/20 atende em parte às regras constitucionais e infraconstitucionais, razão pela qual recomendo. Primeiro, a requisição de parecer da contadoria desta Câmara para apurar eventual aumento de despesa, com a criação da função pública de coordenador do SAJ, seja com a remuneração prevista no projeto, seja com a remuneração prevista na emenda, seja com a gratificação prevista no artigo 56 da Lei Complementar Municipal, para verificar eventual ofensa à Lei Complementar Federal. A exclusão do artigo 10 e do anexo 1 do projeto, caso caracterizado aumento de despesa nos termos do item 1 desta conclusão, esclareço nesse ponto que a manutenção do cargo comissionado de coordenador do SAJ, recrutamento restrito, criado pela Lei Complementar Municipal 2637/2019, inclusive seu vencimento, não viola a Lei Complementar Federal 173/2020, bastando para isso a alteração do artigo 6º do projeto. 3. A alteração do anexo 1 do projeto, caso mantida a criação da função pública de coordenador do SAJ, para que a remuneração de função pública seja feita exclusivamente por gratificação, nos limites do artigo 56 da Lei Complementar Municipal 2300, e desde que não caracterize aumento de despesas. A exclusão do parágrafo 3º do artigo 10 do projeto por manifesto de constitucionalidade dos artigos 95 a 98 da Lei Delegada Municipal número 1/2009. Quinta, a substituição do termo função pública isolada por função pública ou função de confiança. E 6, a alteração da redação dos artigos 10, caput 11 e 12 do projeto para que passem a ter remuneração cardinal. Informo que o projeto de lei complementar é apreciado em 2 turnos de votação, regimento interno artigo 99, e no caso analisado, sua aprovação depende de maioria absoluta. É o parecer Nova Serrana, 2 de agosto de 2020, Omar Lenine, analista legislativo. Só para concluir, presidente, o Bruno aqui me ressaltou, na redação original, o SAJ ficaria totalmente com servidores efetivos da casa. Aí, nesse substitutivo, veio novamente, o que nós havíamos excluído, veio de novo, que é o do assistente, como é que é o nome? O assistente do SAJ. Aí, esse assistente do SAJ retornou no projeto substitutivo. Aí fica a critério dos senhores. A manutenção desse assistente, esse aqui está como recrutamento. Não, é o assistente. Era o coordenador. Porque existia a figura do coordenador e o assessor. Nós botamos o coordenador limitado, excluímos o assessor. Agora retornou esse assessor com o recrutamento amplo. Certo? Só isso que os senhores têm que definir. Em relação ao parecer do Dr. Omar aqui, eu confesso que eu não entendi ele na íntegra, não. A parte que eu entendi aqui é que ele expôs
que ele entende que não deve haver as duas remunerações. As duas remunerações, um valor fixo ou outro. No entendimento que eu pude perceber aqui, ele entende que a remuneração deve ser baseada apenas, se é recrutamento limitado, apenas por gratificação. Esse é o pensamento dele, que eu não concordo. Mas o pensamento que ele colocou aqui seria esse, que ele não entende legal você colocar um valor fixo e um ou outro. Ele entende que se é recrutamento limitado, que é o servidor efetivo, deve haver só a possibilidade da gratificação e não um valor fixo. Esse é o pensamento dele exposto aqui. Um outro pensamento que ele expôs aqui seria isso. Alguma dúvida? Eu entendo que Doutor Alessandro, já concluso, né? Doutora Márcia, gostaria de fazer alguma ressalva? Boa tarde a todos. Primeiramente, vou pedir desculpa a todos pelo atraso, tive um imprevisto, tá? Eu pedi que o doutor Alessandro iniciasse, para não haver atraso. O projeto 62/2020, eu estava até falando com o doutor Alessandro aqui, ele aqui no artigo, parágrafo 3º, no artigo 10º, ele faz menção à lei delegada, né? E só lembrando, senhores, que nós estamos com um projeto de lei aqui, de iniciativa do Poder Executivo, se não me falha a memória, é o 137/2019, que está aguardando até um substitutivo, ele revoga a lei delegada. Esse projeto que está aqui, está tramitando ainda, ele está revogando. Então, eu acredito que não é indicado fazer nenhum projeto aqui com menção à lei delegada, porque o Executivo já encaminhou um projeto pedindo a revogação dessa lei e apresentando um novo projeto, que é o projeto 137. Inclusive, ele está pendente aqui na casa, mas a gente já entrou em contato com eles. A questão eles estão elaborando um outro substitutivo dele, tá? Quanto ao projeto 162, a pretensão, né, da mesa diretora é extinguir o PROCON, né, que hoje nem está sendo ocupado, e o CAC, ele está substituindo o SAJ pelo CAC, né, unificando, né, o serviço do CAC agora com a denominação só de SAJ. E os cargos que estão... unificou o coordenador do PROCON, diretor de PROCON que chamava, né, antigo, e extinguiu ele e vai passar a ter só o coordenador do SAJ. E a extinção do cargo de psicólogo. Está faltando aqui também, que foi solicitado pelo analista, a questão do parecer contábil. Eu acredito que não deva ter impacto mesmo, não, mas nós não temos nada certificando isso, não, tá? Por hora, eu acho que é só essas observações mesmo, presidente, senhores vereadores. Obrigado, doutora Márcia. Eu vou passar para a discussão do projeto, primeiro com a palavra o relator, vereador Cabral. Boa tarde a todos. A gente vai vendo uns projetos desses, quem vê que a mesa diretora está esquecendo de voltar às suas atribuições e entrando para o lado que não tem nem experiência. Porque acabar com o CAC, pode unificar, tudo bem, mas a demanda é grande. O que poderia acabar aqui com o PROCON, tudo bem. Uma pessoa sozinha dá conta de atender o CAC. O CAC até identidade para fazer, monta processo para receber aquele de acidente, como é que chama? DPVAT, tudo o CAC monta. O SAJ é uma outra atribuição. Sabe como vai sobrecarregar? Para mim aqui é só... Todo dia eu vou pedir vista desse projeto e passar aqui na comissão. É só o PROCON.
O que estava precisando fazer aqui, que eu acho que eles tinham que sentar e juntar, é preocupar com a saúde financeira da Câmara. Está preocupando com uma coisa, com uma economia fictícia, que não existe. Então, no momento, esse projeto não vai passar, não. Obrigado. Aberta a palavra, algum vereador gostaria de comentar? Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Terezinha. Uma boa tarde a todos os vereadores, doutora Márcia, agradecer a presença do doutor Alessandro, do Bruno, e dizer o seguinte: o SAJ já é englobado no CAC. Quando acontece a implantação, né, do SAJ na Casa Legislativa, é porque já tem o CAC. Só pode ter um SAJ se existir o CAC. Então, ele já é englobado. Não tem como tirar o CAC para poder manter o SAJ. Não existe. E outra coisa, o PROCON esteve na nossa casa e nós vimos que PROCON em Nova Serrana, por enquanto, tem que ser somente um. Então, quanto ao PROCON, eu até concordo, mas o SAJ vem fazendo um brilhante trabalho nessa casa. E vocês podem ver, gente, desde o ano passado, que o SAJ trabalha apenas com um servidor, né, que ele foi cedido para trabalhar no SAJ, juntamente com uma estagiária, que recebe o menor valor na casa, e o trabalho continua sendo realizado com, como se diz, com muita segurança. Então, é por isso que eu falo a todos os vereadores, é preciso sim pedir vista para poder analisar, porque quanto ao PROCON tudo bem, agora tirar o CAC, se tirar o CAC, vocês automaticamente estão votando para tirar o SAJ da casa, e todos os vereadores sabem o trabalho que vem sendo feito pelo SAJ aqui na nossa casa. Então, eu também sou a favor de pedir vista, porque não pode tirar o CAC. Se tirar o CAC, o SAJ acaba. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria? Vereador Chiquinho. Boa tarde, presidente. Só gostaria que os vereadores colocassem a mão na consciência, só isso, colocassem a mão na consciência e começar a pensar nessa casa. Cabral foi muito feliz na fala dele, Cabral, parabéns. Coisa que deveria se preocupar, não se preocupou. Não estava nem aí, Cabral. O momento agora é aparecer. Vou te falar com toda sinceridade, doutor Alessandro. Bruno, Eduardo, os efetivos dessa casa. Tem vereador nessa casa que luta para prejudicar vocês. Se for preciso, até cita o nome depois. Isso é verdade. Gente, os nossos profissionais estão aí, eles formaram, estudaram. Vamos aproveitar nossos efetivos. Quantas coisas boas que a Escola Legislativa fez aqui, gente? Quantos alunos que aqui passaram? Quantos alunos que aqui passaram que hoje, se Deus quiser, e Ele quer, aluno, doutor Alessandro, Bruno, Eduardo, você que ficou aqui dando aula para os meninos, eles vão ser candidatos agora. Eles vão entrar com a consciência, sabendo que aqui vai saber fazer as coisas certas, da maneira correta. E tentaram acabar muitas vezes com a escola legislativa. E vocês lutaram com isso. Aquela van que está ali fora, se Deus quiser, nós vamos ver aquela van cheia, doutor Alessandro, ano que vem. E eu não vou estar aqui às vezes. Eu tenho o maior prazer de vir aqui e participar na escola legislativa com as jovens que aqui vai estar. Isso é para prejudicar. Gostaria muito, Cabral, vamos pedir vista sim, rever o projeto original. Eu acompanho se for o projeto original. Eu não quero jamais. Ano que vem não vou estar aqui. E fui lá ontem conversar com a Deise, Deus parabéns para a Deise e a equipe dela. É um grande profissional. Ela vem alertando desde o ano passado. Cuidado com a folha. Não parou, não se preocupou. Preocupou em si próprio. Só isso, mais nada. Então o PROCON, tudo bem, né, Terezinha? Eu concordo, o PROCON já tem outro. Mas o CAJ e o CAC, vamos pensar, o Paulo está fazendo um belíssimo trabalho ali. Você não imagina o trabalho que o Paulo está fazendo ali, o tanto que está ajudando as pessoas aí fora. Vai lá, vereadores. Senta com o Paulo e aquela menina que trabalha lá, um grande profissional, aqueles dois. É o dia inteiro trabalhando ali, caladinho, no canto deles. Então, assim, retira esse projeto. Pessoas
está querendo prejudicar. Está na cara que é, pessoal. Vamos preocupar com isso agora, não. Tem tanta coisa para se preocupar. Vamos preocupar com a imagem da casa, que está aí desgastada. Vamos preocupar com o financeiro da casa. Eu acho que o substitutivo, que eu cheguei um pouco atrasado, às vezes vem deixar para fazer cabide de emprego. Isso, a verdade é essa. Porque não quer usar, às vezes, os efetivos. Porque os efetivos aqui é um grande profissional. Portanto, eu vou deixar aqui, claro. Doutor Alessandro, todas as vezes que o doutor Alessandro foi a doutora Márcia, agora que ela está no mandato, né, doutora, que chegou tem pouco tempo, né, está com o Ricardo Tobia, com nós aqui trabalhando, mas estou falando do passado. O doutor Alessandro foi uma pessoa como efetivo, todo presidente que aqui passou, nós nunca recebemos um processo do presidente que passou quando os efetivos estavam aqui junto, trabalhando, um grande profissional. Algumas pessoas que às vezes foi indicado, hoje a doutora Márcia é uma grande profissional aí, ó, a gente sabe da competência dela. Ela orienta todo mundo para não chegar, às vezes, lá numa coisa errada. Mas o Vala aí é um grande profissional, está aí, ó, fez tudo certinho. Às vezes muita coisa é para virar cabide de emprego, vereadores. Vocês ficam atentos. Muita coisa aqui é para fazer cabide de emprego. E muitas coisas aqui, eu vou na sala da doutora Márcia conversar com ela, não é, doutora? Sempre eu estou lá conversando, pedindo opinião a ela. Então, assim, retira o projeto, pensa direitinho, repensa, vamos olhar o original. Mais algum Ordem. Vereadora Concede Terezinha. um minuto, por favor? Eu quero também dizer, gente, que no ano passado, o SAJ trabalhou somente com os servidores já efetivos, contando apenas com uma estagiária, que é a Liliane. Então, deveríamos sim colocar Michele, o Paulo que já está, e a Liliane, mas manter o SAJ englobado no CAC, da forma que já foi feito, porque todos estão fazendo um trabalho com excelência. A Michele também fez um trabalho brilhante, então a gente tem que parabenizar aqueles que estão aqui trabalhando em prol da população de Nova Serrana. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer comentário? Não? Senhor presidente, Com a palavra. tirar essa máscara. Eu também, em comum com várias palavras de alguns dos vereadores falou aí, eu tiro o chapéu para os profissionais que nós estamos aqui. Eu também, o PROCON, eu concordo, que tem um PROCON na Câmara, outro, no outro lugar aí, e hoje, graças a Deus, o doutor Paulo, eu vejo o trabalho dele, do doutor Alessandro, dos meninos aí, e o carisma que é um cara igual o doutor Paulo, que chega ali, todo mundo que chega ali é muito bem atendido, gente. Eu vejo, de vez em quando eu sento lá e vejo eles atendendo o pessoal lá. Eu também, o PROCON, não está aqui mesmo, eu sou a favor, mas os outros, eu não sou a favor não. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer comentário? Então, diante da exposição de 4 vereadores que fizeram comentário, a meu ver, parece que não houve um entendimento da exposição dos advogados, né, que acompanham a nossa comissão, doutor Alessandro, doutora Márcia. Então, eu vou suspender esse projeto para que os nobres colegas peguem esse projeto, procurem o servidor da casa, os que trabalhou no SAJ, o que trabalha que trabalhava também no CAC, né? No CAC SAJ, para que vocês possam entender melhor esse projeto. Porque vou colocar um projeto para votação que deu nítida expressão de não entender, então esse projeto está suspenso até a próxima semana. Nós vamos dar continuidade ao projeto 065. Mas, doutor Alessandro, é um prazer tê-lo sempre conosco. Presidente, só me permite,
Eu gostaria de agradecer a todos vocês. É sempre um prazer poder estar aqui e discutir um pouco com vocês, que é sempre um ambiente que eu aprendo muito, tá? Muito obrigado. Vou me recolher no meu gabinete. Doutor, mas fazendo uma comparação carinhosa, quando a família reúne, a mãe está presente, mas quando o pai também está presente, as crianças se sentem mais amparadas, sendo mais seguras. Então, acho que se você continuasse com a gente ia sentir mais, entendeu? Fica a seu critério, entendeu? Ok, obrigado, vereador. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado, doutor Alessandro, que é exatamente uma figura. Então, nós vamos passar o projeto 065, com a palavra a doutora Márcia. Projeto de Lei 065/2020, que revoga a concessão de direito real de uso e dá outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a concessão de direito real de uso do imóvel de propriedade do município, área correspondente ao trecho não implantado da Avenida Brasil, no bairro Frei Paulo, medindo área de 651,61 metro quadrado, concedida à Igreja Missão Transcultural, escrita no CNPJ sobre o número 05-196-445/000148, através da Lei Municipal número 2610/2018. Artigo 2º. A revogação de que trata o artigo 1º dá-se em razão do cumprimento do inciso 1 do artigo 6º da Lei Municipal 2610/2018. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 2610/2018. Projeto de lei de autoria do vereador Remirto José Pedro. Justificativa do projeto. Abre aspas. O presente projeto tem como objetivo reaver o terreno cedido na ocasião a uma igreja, algo que a lei proíbe, conforme se pode verificar no parecer número 47/2018, emitido pela Procuradoria dessa Casa, datado de 23 de outubro de 2018, que emitiu a seguinte conclusão. Ante o exposto, com todo respeito, essa Procuradoria Jurídica emite parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 098/2018. Este parecer jurídico cita diversas ações diretas de inconstitucionalidade de leis com o mesmo teor. Por outro lado, o terreno poderá ser aproveitado pelo município para a construção de outros equipamentos urbanos de carências para os municípios. Por outros motivos, peço a compreensão e colaboração de todos os pares para aprovação dessa lei. 28 de julho de 2020, vereador Remirto José Pedro. De acordo com a análise legislativa, o analista concluiu que o parecer não apresenta vício de competência nem de iniciativa e concluiu pela tramitação do projeto de lei 065/2020. Eu peço licença, senhor Remirto, para emitir um parecer divergente do analista, porque, primeiramente, eu entendo que a administração dos bens públicos cabe ao Poder Executivo. Então, na minha ótica, tem vício de iniciativa, sim, a presente proposição. E outra questão que eu trago para os senhores, com todo respeito, o senhor Remirto também, e a todos os demais vereadores, é que, para se revogar essa concessão, não precisamos necessariamente de uma lei para revogar, não. A própria lei que foi autorizada em 2018, que autorizou essa concessão,
ela já faz a previsão da retomada para o Poder Executivo. Basta um processo administrativo, se assim entender o Executivo, que precisa de fazer a revogação, que não atendeu os requisitos legais que estava previsto na lei, ele faz um ato administrativo, um processo administrativo e está automaticamente revogado. Tá? Essa é é o meu entendimento. Quando o senhor fala aqui, ó, que ela não atendeu aos requisitos da Lei 2.610, é porque tem a informação aqui que ela não está com as atividades em dia. Mas não tem documento também que comprova isso. E outra coisa também, que foi a justificativa para a apresentação da proposta, é a questão de que o parecer jurídico, lá em 2018, foi pela inconstitucionalidade da proposição. Sim, foi sim. É o entendimento que a Procuradoria tem, o analista também deu esse parecer. Eu comungo que essa concessão, para os fins religiosos, ela tem, sim, constitucionalidade. Só que o nosso parecer jurídico, ele não vincula as decisões dos senhores. A decisão e o voto cabe somente aos senhores vereadores. Então, a partir do momento que lá em 2018 tramitou essa concessão, mesmo com o parecer contrário, mas foi aprovado e virou lei. Agora, se não atender os requisitos, na minha ótica, cabe ao Executivo fazer um processo administrativo e fazer a revogação. Cabe aos senhores fiscalizar e cobrar isso. Mas aí fazer um projeto de lei para revogar a lei, eu entendo que tem visto, embora o analista entenda diferente. Isso é comum no nosso meio, interpretações diversas. Eu entendo que tem vício de iniciativa. Tá? Devolvo a palavra, senhor. Então, como exposto pela procuradora, doutora, então um simples ofício assinado por 5 ou maioria dos vereadores já seria o suficiente para que o Executivo tomasse a iniciativa. Acompanhar. Acompanhar, isso. Agora, se os senhores entenderem que por aprovar essa lei, é uma prerrogativa dos senhores. Está ok. Então, eu passo a palavra ao... Favorável. O projeto tramita. O projeto está em discussão. Alguém... O vereador Remirto, por favor, autor do projeto. Boa tarde, presidente Jardir. Cumprimentando você, cumprimento os colegas aqui presentes, a doutora Márcia aqui nos acompanhando, os servidores da casa que aqui nos auxiliam e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. A intenção do projeto é a seguinte: eu deveria ter conversado com o Executivo, mas nós tentamos umas 2 reuniões lá, não conseguimos, liguei para ele 2 vezes, também não consegui falar, porque no começo da sua gestão, nós trabalhamos junto, ele me chamou como secretário do Meio Ambiente e Agricultura. Então, um dos objetivos, uma das promessas dele, e também era interesse meu, lógico, na pasta, fazer um mercado municipal para os produtores. Então, quando eu fiquei sabendo daquele loteamento, foi através de um advogado que me mostrou o projeto que foi aprovado pelos vereadores, antes de eu estar nessa casa, que os vizinhos ali usavam aquele lote para entrar, para descarregar caminhão, para usar as garagens, e já que ele foi cedido a uma igreja, ia ser fechado e ia ser construído. Então, eles perdiam o direito de acesso. Então, esse processo, eu acho que está aí no Ministério Público, não sei, eu sei que eles entraram na Justiça pedindo o retorno. Então, visto disso, além de muita gente fala que o centro de Nova Serrana não tem um PSF, se tem, o município paga aluguel. Então, eu pensei, voltar à concessão, poderia usar este lote para as 2 coisas: fazer um PSF municipal, e que o município não iria pagar mais aluguel, ia atender a região do centro, que se for analisar no centro da cidade, o PSF mais próximo que tem, eu acho que é o da Rua Pará de Minas, né? Não sei se tem outro, então, mas lá eu acredito que paga aluguel, acredito, não tenho certeza. E depois também, eu sei que o lote é 650 metros quadrados aproximado, é pequeno, mas por enquanto Nova Serrana tem pouco produtor agrícola.
Então, eu acho que nesse local caberia um mercado municipal para dar um início em Nova Serrana a esse agronegócio e atender essa população que quer trabalhar na zona rural e produz lá seu alimento e quer vender à população, quer vender aqui no centro, né? Então seria uma opção. E questionando também, que você vai ver o valor deste lote, alguém que trabalha na área fala que esse lote valeria em torno de 1,5 milhão. Então, se você fizer uma regra de 3, Nova Serrana tem 100 mil habitantes. Se a igreja tem seus 500 fiéis, que eu acho que, né, não sei, mas normalmente a igreja não tem em torno disso. Se você for analisar, o município cedeu um bem em torno de 0,5% da população. Então, eu achei que seria até justo adquirir esse imóvel de volta, sendo que a lei fala que 12 meses após, se eles não construíram, não atender o objetivo, né, o terreno voltaria para o município. Então, é nesse sentido que eu entrei com essa proposição, principalmente que ali possa ser um mercado municipal. Eu sei que isso aí cabe ao executivo, mas poderia ser, sim, igual a doutora Márcia falou, um requerimento da mesa, um requerimento dos vereadores, para atender aquele porcentagem da população de Nova Serrana, que eu acho que é muito esquecido, que é o produtor rural. E nós que moramos em Nova Serrana, nós dependemos dele na parte da alimentação. Então, ali eles poderiam vender seu alimento e ganhar a vida com isso, e toda a população ganharia. Então, o meu intuito de voltar esse terreno para o município seria esse. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Márcia. Com a palavra, doutora. Só acrescentar uma observação que eu acho que vai somar muito para a análise dos senhores, que a Lei 2610 de 2018, lá no artigo 5º, ela fala: o não cumprimento das condições constantes do artigo 4º e parágrafos dessa lei implicará na revogação de pleno direito de concessão, independentemente de qualquer notificação e ressarcimento por parte do município, facultando-se tão somente a concessionária a retirada das benfeitorias porventuras erguidas no imóvel às expensas do prazo de 3 meses. Então, se ele não cumpriu as exigências do artigo 4º, quais são elas? A concessão de direito real de uso vai cessar pelo prazo de 30 anos, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso haja descumprimento de condições de uso. Parágrafo 1º. Constitui condição para a vigência da concessão pelo prazo previsto nessa lei. Primeiro, o compromisso da concessionária de utilizar o imóvel apenas para fins institucionais, por todo o prazo da cessão. Segundo, a proibição do desvio de uso durante o prazo estabelecido. Parágrafo 2º, as plantas ou projetos pertinentes e eventuais edificações deverão ser aprovados pelos órgãos competentes nos termos da legislação vigente. No projeto aqui, a proposta do vereador Sr. Remirto, ele fala aqui no artigo 2º, que a revogação de que trata o artigo 1º dá em razão do descumprimento do inciso 1 do artigo 6º da Lei 2610. O inciso 1 do artigo 6º fala o quê? Artigo 6º, ocorrerá ainda a retrocessão automática de conformidade com o previsto no artigo 4º desta lei, quando houver extinção ou dissolução da concessionária ou paralisação das atividades por período superior a 12 meses, no imóvel objeto da cessão. Então, portanto, essa lei, ela já trata tudo, inclusive da revogação. Tá? Doutora, que mês foi essa lei 2018? Já tem 2 anos? Tem 24 meses? De novembro de 2018. Ah, tá. Já então, Ela teria 12 meses para apresentar os projetos. Tá, 12 ela meses. não construiu nada, não? E não 24 meses. Não, 12 meses. Ah, Lá 12 não construiu meses. nada, não? Ah, tá. Lá não construiu, então não cumpriu mesmo. Então, em deliberação.
Alguém contrário ou E todos favorável? E eu sou favorável ao prosseguimento do projeto. Favorável. Ninguém contrário, todos favoráveis? Então, deliberado para votação. Projeto 066, de autoria também do senhor Remirton. Com a palavra a doutora Márcia. Projeto de Lei 066/2020 institui no município de Nova Serrana a obrigatoriedade das concessionárias de revendas de veículos novos realizarem o plantio de árvores e da outras providências. Artigo 1º. Ficam as concessionárias localizadas no município de Nova Serrana por estarem diretamente ligadas à venda de produtos, veículo automotor, que são fontes emissoras de dióxido de carbono, CO2, obrigadas a doarem uma muda de árvore para cada veículo vendido, compensando a quantidade de veículos novos vendidos ao mês. As concessionárias deverão encaminhar relatório anual ao órgão competente do Executivo, informando o número de veículos vendidos. O órgão competente indicado pelo Executivo informará as espécies que deverão ser adquiridas e encaminhadas ao horto municipal para posterior plantio. O relatório mencionado no caput deste artigo deverá ser encaminhado pelas concessionárias no prazo máximo de 30 dias após o encerramento de cada exercício. Artigo 3º, o plantio deverá ser feito em vias urbanas, áreas de preservação permanentes, reservas florestais, parques, jardins, corredores ecológicos, assim como em outros ambientes ecologicamente apropriados ao plantio dentro do município, designado pelo Poder Executivo e acompanhado por profissional competente. Artigo 4º. As infrações à presente lei serão puníveis com multa que implicará no valor de 10 unidades fiscal do município de Nova Serrana para cada veículo que for vendido sem a compensação do plantio de árvore. Artigo 5º. A arrecadação proveniente de multas aplicadas aos infratores da presente lei será destinada ao órgão competente designado pelo Poder Executivo. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 28 de julho de 2020. Vereador Remirto José Pedro. Presidente, posso passar a palavra primeiro para o senhor Remirto, para ele defender o projeto dele? Sim, doutora. Por favor. Remirto. Obrigado. A palavra. Olha, esse projeto, eu até falei numa reunião do CODEMA, com o pessoal, porque todo mundo sabe na cidade que eu trabalho na área de viveiro de muda e comercialização de muda. Então, às vezes a gente vai ouvir por aí, o cara está legislando em causa própria, mas eu já tenho 65 anos, então acho que a vida da gente, nós já começamos a descer o morro e a gente não vai viver muito tempo, que é a lei da vida. E o projeto que a gente fizer aqui vai ficar para aqueles que estão nascendo hoje. Porque eu acho que um projeto como esse, ele deveria ter a iniciativa dos próprios empresários, sacou? Só que, se for analisar os empresários de venda de moto, de carro, de veículos motores da cidade, eles não moram em Nova Serrana, eles não são de Nova Serrana. Então, é normal, faz parte do comércio. A cidade está em ascensão, a cidade tem comércio, eu instalo ali meu comércio, só que eu não moro lá. Então, o carro, ele, tem muitos positivos, mas tem o negativo para os moradores. O problema do barulho, o problema da poeira, o problema do CO2. Então, como você vai diminuir isso? Esse impacto que o carro ocasiona para o meio ambiente? Você vai diminuir isso plantando árvore, e todo mundo sabe que a cidade tem poucas árvores. Então, por isso que eu pensei, no projeto, eu queria que todo carro que fosse vendido plantasse uma árvore e a pessoa cuidasse dela, no caso o empreendedor que vendeu um carro, por exemplo, ou uma moto, cuidasse até ela crescer, 1 ano, 2 anos ou 3 anos.
Se você, igual o doutor Lenine parece que mandou um substitutivo, em vez de você plantar, você doar a muda. Só que a experiência nossa, muitas fábricas aí doam a muda, e a muda não é plantada, ou não é cuidada e não vai para frente. Então a minha única preocupação é isso. Então, de fato, se você plantou uma muda, você tem que cuidar. Então, se o empreendedor plantasse e cuidasse, a gente tinha certeza que ela ia beneficiar o meio ambiente. Agora, você doar a muda, nem sempre essa muda chega ao lugar que ela deveria chegar. Então, a minha única preocupação é essa. Mas a intenção do projeto é só essa, fazer uma cidade se tornar uma cidade que ela seja mais sustentável ambientalmente. Só para lembrar, vocês todos vereadores já sabem, mas qual que é a função da árvore na cidade? Igual falamos, da fuligem, a cidade ela afugenta os pássaros, as cidades que tem muito pássaro na cidade, só para lembrar vocês, por exemplo, um anu branco, uma peruca, que é aquele passarinho branco, o tizil, então andorinha, esses pássaros, eles comem muito inseto, então queira ou não, a natureza feita por Deus, ela é equilibrada. Então, quando você não tem vegetação, não tem árvores, inclusive você pode colocar uns 20% ou 30% de frutas, aí os pássaros vêm. Então, o lugar que é mais equilibrado, você vai, por exemplo, o mosquito da dengue. Qual hoje que é os insetos, as aves que controlam o mosquito da dengue? Né? Então, é por aí afora. Então, a árvore já está comprovado cientificamente que ela tem vários benefícios. É lógico que tem gente que é mais... Fala, a árvore suja, a árvore estoura o passeio, mas nós temos que aprender a conviver com as coisas da natureza, porque a árvore ela tem 1001 utilidades e às vezes tem algumas, igual nós seres humanos, tem algumas desvantagens. Então o meu interesse é só que com esse aumento de gás carbônico, de barulho na cidade, essas árvores vinham a diminuir, suavizar esses problemas, viu, presidente? Meu interesse era só isso. Obrigado. Volta a palavra, doutora Márcia. Da análise jurídica do projeto de lei, concluímos que não tem vício quanto à iniciativa e à competência, não apresenta nenhum vício. A recomendação que foi feita, o senhor Remita já até comentou aí a questão de doar ao invés de plantar, né? Ele já posicionou, mas eu vou apresentar as recomendações. Primeira recomendação é que emenda modificativa para adequar o artigo 4º do projeto ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, prevendo expressamente o respeito ao contraditório e à ampla defesa, porque o artigo 4º fala da penalidade, né? Aí garantindo o contraditório e a ampla defesa, somente isso. A segunda recomendação é a emenda de redação, para substituir na emenda do projeto a expressão realizarem o plantio de árvores pela frase realizarem doações de muda de árvore, que não é a intenção do autor. A intenção dele é que se planta mesmo, né? A terceira recomendação é a modificativa do artigo 1º do projeto, para deixar claro se a obrigação de doar a muda de árvore decorrerá da venda de veículos novos ou de veículos novos e usados, porque o artigo 1º fala de novos, né? Se for novos e usados, só para complementar. Só essas as observações. Obrigada. Com a palavra, o vereador Cabral, relator. Boa tarde. De novo, né? Parabéns, Remito, pela intenção que um dos maiores, assim, das maiores poluição é dos automóveis. Só que é o seguinte, como que vai fiscalizar isso? É na transferência, no Detran? Como que vai orientar? Só pensou? Porque às vezes assim, tem gente que vende um carro e não transfere. Ou pega. Como que o senhor pensou? O Detran vai comunicar a prefeitura? Ou só conscientizar as concessionárias? Não, no final do ano, normalmente, você fecha a sua folha. Quantos veículos você vendeu durante o ano? Vamos supor, você vendeu 500 veículos na cidade. Então, você iria plantar 500... Consciência mesmo do empreendedor, né? Porque a contabilidade lá do... Vamos supor, a Fiat, quantos carros? Vendeu 300 carros na cidade. Então, no final do ano, você vai plantar 300 árvores.
pessoa, fica pesado? Não sei, hoje o plantio de uma árvore fica em torno de R$30. Se você for doar, você fica em torno de R$10. Só que eu estou falando a intenção, a doutora Márcia até frisou, que a experiência mostra para nós. Se Nova Serrana olhasse quantas árvores que o município de Nova Serrana, nas gestões de, vamos supor, de uns 20 anos para cá já recebeu, Nova Serrana é a cidade mais arborizada que tinha no Centro-Oeste ou no Minas Gerais, e não é. Então, por quê? Desvia no caminho. Então, vamos supor, você tem uma empresa aqui de Nova Serrana de vender carro da Volkswagen. Você vendeu 200 carros. Se você plantasse 200 árvores e cuidasse dela 2 anos, então daí 3 anos, 5 anos, Nova Serrana estava bem arborizada. Agora, ao passo que você doa para o município, leva lá para o horto. Aí dá para um, dá para outro e não leva a caso. E experiência que eu sei, podia falar, não vou falar aqui publicamente, mas troca o valor da árvore. Então, vamos supor, você vendeu 200 carros. Se uma árvore hoje, uma muda, custa R$10, você vai gastar 2.000. Aí você doa essas mudas para o município e o meio ambiente não ganha. A minha preocupação é o meio ambiente ganhar. Entendeu? Não, isso aí é mais do que justo. Mas, por exemplo, aqui só tem que colocar uma emenda aqui, então, novos e usados, né? Porque tem a agência. E usados aí. Não, pois é, tem que colocar a emenda aqui, colocar novos e usados, porque usados vende mais. Usados é mais difícil, né? O novo é mais fácil. Porque o novo, todo carro novo, você tem uma nota fiscal, então tem como você comprovar, tanto faz carro ou moto. Agora, se for usado também, seria interessante, né? E fica a critério de vocês, né? Fica difícil de comprovar. É. Mais algum vereador fazer comentário? Também sou favorável, dar os parabéns ao Remirte e dizer, Remirte, como foi falado pela doutora Márcia, o senhor vai providenciar as emendas? Porque aqui tem a recomendação aqui do parecer jurídico pedindo para fazer 3 emendas. E sou totalmente favorável ao projeto com as emendas aí. Jadir passou a presidência para mim aqui, do vereador Terezinha. Sou totalmente a favor da tramitação do projeto. Parabéns, Remirto. Vereador Dóia, Ceará. Também sou favorável. Vereador Sandro. Boa tarde a todos. Favorável, Zé. Parabéns, Remirto, pelo projeto aí, né? Tem que plantar árvores mesmo na nossa cidade. Vereador Chiquinho de Planalto. Eu também sou favorável, parabéns, Remirto. Foi bem pensado, porque futuramente, né, a cidade vai estar bem arborizada. Eu acho que isso é muito importante, né, que essas mudas vão ser doadas lá para o horto. E assim o município vai fazer o plantio dela da forma mais correta. Eu acho que é um projeto não gera tanto despesa para o pessoal de venda de veículo, que um carro hoje é um valor. Né? Às vezes acha muda aí também bem mais barato. O Remy deu um exemplo de R$10, talvez você ache até menos. Mas parabéns, isso é muito importante, você está louco. Tomara que isso aí venha acontecer mesmo, né? Porque daqui 10, 15 anos você vai ver a diferença na cidade. Eu também sou favorável também. Eu falei, Remirto, mas foi brincando. Parabéns pelo projeto. Falei a respeito de carro usado também, se fosse. Aí eu devolvo a presidência ao vereador Janel. Pois bem, então vamos às emendas. A deliberação por emendas. A primeira emenda com a doutora Márcia. Peraí. Não separado, porque parece. Deixa eu pegar aqui. A primeira emenda seria emenda modificativa para adequar o artigo 4º para constar expressamente o respeito ao contraditório e à ampla defesa. É a questão da multa que está prevista lá. Ok. Alguma objeção ou a emenda pode ser instituída? Ok. Então, por unanimidade. A segunda recomendação é a emenda para alterar, a expressão realizarem o plantio de árvores pela frase realizarem a doação de mudas. Aí fica a critério, se vai fazer ou não. O senhor Remirto já manifestou que é a favor do plantio e não da doação. Doutora Márcia, aí
eu deixo a cargo dos vereadores, porque se a empresa for plantar, onera um pouco mais, né? Às vezes dobra. Aí os vereadores, fica a critério, fica o bom senso. Por exemplo, você vender um caço, você pode investir num plantio de uma muda. Ou se você pode só doar. O meu medo é o que eu falei, porque doa, aí troca essa muda, troca de vaso para pôr lá não sei aonde, e o vaso ele não está captando gás carbônico, o vaso não está diminuindo, então é diferente. A árvore não, a árvore em si ela tem outros objetivos, né? Eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que a doação é muito mais prático. Esse mês mesmo vou ter que arrancar uma árvore, fui pedir licença na prefeitura e eles exigiram que eu fizesse a doação. Fui lá e comprei, igual o senhor colocou, foi R$10. Você já fez a doação. A própria empresa já tem um convênio com a prefeitura, já entrega lá na prefeitura. É bem prático para a gente, né? De ter que comprovar que eu plantei, né? Achei muito prático isso, a doação. É uma contrapartida muito razoável. A segunda emenda em deliberação. Para doação. Então, por unanimidade também. A terceira também. A recomendação é emenda modificativa do artigo 1 em relação se a venda decorrer, que o plantio, doação da muda de árvore vai decorrer da venda de veículos novos ou de veículos novos e usados. Só novos? Não, só novos, porque não tem como. Então, é só aprovada a primeira e a segunda emenda. A terceira, não. Então, automaticamente deliberado o projeto para a reunião. Então, não havendo mais projeto à deliberação, considero encerrada esta reunião.